Olá, espero que todos estejam bem, que todos estejam confiantes no nosso grandioso Deus, nesse momento de quarentena tão difícil para nós, né, que estamos vivendo isso agora. Mas eu queria deixar uma mensagem para vocês aqui sobre um assunto que tem sido uma realidade para todos nós, que é a tecnologia. Graças a Deus vivemos numa época em que a tecnologia tem chegado até nós e tem nos possibilitado a nos conectar nesse momento de quarentena, onde estamos em nossas casas. E aí, graças a Deus, temos um aparelho como esse aqui. Muitos de vocês têm um aparelho como esse, que é o celular, que é uma invenção maravilhosa que tem chegado até nós, que nos permite estar conectados e nos aliviar nos nossos relacionamentos, nesse momento que estamos isolados em casa. Mas eu queria fazer alguns alertas de como a gente pode, alguns cuidados que nós devemos ter nesse momento que estamos usando muito a tecnologia. O primeiro deles são os fake news. Nós sabemos que chega até nós, através dos nossos celulares e até mesmo através dos notebooks, muita fake news, muitas notícias falsas. E às vezes nós cometemos o erro de pegar essas notícias e sair replicando e passando para outras pessoas. O cuidado que nós devemos ter com relação a isso é, se nós propagamos uma fake news, é como se nós estivéssemos sendo cúmplices dessas fake news, cúmplices dessas mentiras. A Bíblia fala, em Efésios 4, versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A Bíblia fala para nós tomarmos cuidado com o que a gente fala. E de certa forma, quando nós estamos comunicando nas redes sociais, é como se nós estivéssemos falando. E se nós estamos falando uma notícia que não é verdadeira, nós estamos sendo cúmplices de uma mentira. E a Bíblia fala para que sair da nossa boca seja para edificar os outros. Então eu queria pedir para você tomar muito cuidado. Primeiro, verifica se essas notícias são de uma fonte verdadeira, uma fonte de credibilidade. Se você tem dificuldade com isso, pede ajuda para alguém que tem mais facilidade de verificar se as notícias que você está vendo são verdadeiras ou não, para nós termos o cuidado de não sermos propagadores de fake news. Nós sabemos que na história da Bíblia, o povo de Israel saindo do Egito, quando se deparou com a terra, com Canaã, Deus pediu para que Moisés enviasse 12 espias para reconhecer a terra. E eles foram e voltaram para dar o relatório. 10 deles vieram com uma notícia de medo, de pavor. E quando o medo e o pavor estão envolvidos, as fake news elas vão surgindo numa velocidade muito grande e causam pânico. É o que aconteceu. Esses 10 deixaram o povo em pânico, sem fé. Só 2 tiveram uma mensagem de fé e de coragem e de confiança em Deus, que foi Caleb e Josué. Então, olha o poder das fake news, se nós não estamos cuidando disso no nosso meio. Então, eu queria chamar cada um aqui, especialmente se você é um cristão, a propagar notícias de fé, notícias de encorajamento, notícias de ânimo, notícias verdadeiras, porque isso vai cuidar dos nossos corações, vai nos dar esperança nesse momento de tantas preocupações e inseguranças, e vai nos ajudar a olhar para o nosso Deus e ficarmos mais confiantes. Outra coisa que eu queria alertar vocês também, sobre as nossas conversas também que nós temos nas redes sociais. Eu vejo muitas pessoas brigando por causa de posicionamentos diferentes. Sabe, cada pessoa tem a liberdade de pensar como ela quiser. E nós temos que ter respeito pelo que as pessoas pensam. Podemos, assim, manter um diálogo sadio. Às vezes, se você quer falar da sua ideia e tentar convencer outra pessoa, mas desde que isso seja num ambiente de respeito, num ambiente de respeitar o ser humano. O que eu tenho visto é que muitos acabam discutindo posições e desrespeitando as pessoas que têm as ideias. Então, se eu penso eu tenho que ter o direito de expressar o meu pensamento, e tenho que estar aberto a ouvir as pessoas também falarem sobre o meu pensamento, mas tudo num ambiente de respeito, mantendo o respeito, mantendo a consideração pela pessoa. E se a outra pessoa que pensa expor a ideia dela, eu tenho que fazer a mesma coisa.
Eu posso argumentar, eu posso questionar, mas não ofendendo e nem desclassificando a pessoa porque ela pensa B, né? Então eu queria, especialmente se você é cristão, a Bíblia fala, né? A servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. A Bíblia fala que ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, ter paciência. É esse o espírito que nós deveríamos conduzir as nossas conversas, sejam elas quando tem ânimo, alegria e concordância, ou sejam elas quando há discordância também. Podemos discordar um dos outros, não é problema discordar, desde que tenhamos respeito um com o outro, especialmente quando o assunto é política. Jesus, quando estava com seus discípulos, os discípulos queriam que ele fosse um líder político, esperavam que ele fosse um libertador político. Só que Jesus falou várias vezes para eles que o reino dele não era desse mundo, que a vida a qual Jesus estava chamando eles a focarem era na vida espiritual. E nós, discípulos cristãos, nós sabemos que Deus nos aguarda, né? Deus nos dá uma vida espiritual e guarda para nós uma vida futura, uma vida espiritual futura na eternidade. Então, que nós possamos pensar nisso e não ficarmos brigando por causa de posicionamento político. Não estou falando para ficar alienado, para sermos alienados, não. Nós temos que nos aprofundar, nós temos que estudar, temos que ter nossas opiniões, mas não deveríamos ficar brigando sobre isso, não deveríamos ficar ofendendo e desrespeitando uns aos outros, porque a própria Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém brigar, e sim ser amável. E a última coisa que eu queria lembrar e alertar os pais sobre nossos filhos ficando muito tempo na internet, as crianças, especialmente as crianças, os adultos também, mas especialmente as crianças. Nessa coisa de quarentena, nesse momento que estamos vivendo de quarentena, eu sei que muitos pais, querendo que seus filhos, entreter seus filhos, acabam deixando eles ficarem demais na internet e muitas vezes sem a supervisão de um adulto. Então, uma pesquisa que eu vi recentemente, os sites pornográficos aumentaram mais de 30% o número de assinantes. Ou seja, nunca antes tantas pessoas têm acessado a internet na pornografia. Então, pais, cuidado com seus filhos, para que eles não estejam submetidos à pornografia por um acidente ou por uma curiosidade, porque isso é devastador para uma criança e para um adulto também. Então, nós adultos temos que tomar muito cuidado nesse momento para não cedermos à tentação, especialmente os cristãos, não cedermos à tentação da pornografia, porque isso acaba com a vida, acaba com o casamento, acaba com a nossa relação com Deus, nos faz ser culpados, nos deixa muitas vezes sem esperança. Então, por favor, vamos tomar cuidado e vamos usar a tecnologia para gerar coisas boas que ela pode nos dar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que essa mensagem possa ajudar você e a sua família. Que Deus abençoe.